Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 10. Olha só, gente, o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, parte 1. O detalhamento, o planeta Terra e as zonas térmicas, conceitos de clima e tempo, circulação atmosférica geral. Elementos e fatores que influenciam o clima. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos na nossa aula sobre alguns aspectos que vai estar relacionado ao clima e também ao tempo. E a gente vai analisar que dependendo ali do local, da paisagem, que a gente pode estar, né, isso tudo acaba influenciando por conta da vegetação, por conta da quantidade de água que pode ser dos rios, pode ser dos mares, dos oceanos, que possam estar naquele local. Então, tudo isso acaba influenciando os diferentes tipos de climas que nós teremos, e é o que nós iremos estudar. Mas antes de nós analisarmos, né, essas diferentes características, os fatores e os elementos que estejam ali, né, vinculados à parte climática, tá, que nós estudaremos, nós temos que entender que vamos ter no nosso planeta diferentes zonas térmicas. Mas o que vai ser uma zona térmica? Gente, uma zona térmica vai depender do quê? Do Sol, da irradiação, da inclinação do nosso planeta. Vocês já estudaram que existe o solstício e o equinócio, tá? O solstício, o nome já fala, sol. Então, já lembra lá da estação do ano do verão. Qual é o oposto do verão? O inverno, tá certo? E vai ter o equinócio, igual, é quando a parte do eixo do planeta Terra já vai estar igual. Então, a incidência solar vai ser igual nos hemisférios. Só que um vai vir de uma estação que é o verão e o outro está vindo de uma estação que é o inverno. Então, vai vir a primavera e o outono em um hemisfério e vice-versa, tá? Então, as zonas térmicas, gente, elas vão depender dessa incidência solar que acaba ocorrendo no nosso planeta. Então, quais são os tipos de zonas térmicas que nós teremos no planeta? Nós teremos 3 zonas, tá? Nós teremos as zonas polares, as zonas temperadas e as zonas tropicais. As zonas polares, gente, vai estar no polo, tanto no polo norte quanto no polo sul. Então, vai estar aí nos polos, né? Recebem pouca luz solar, com raios muito inclinados, tá? O que impede o quê? O aquecimento da superfície geral daquela área, tá? E registram as menores temperaturas do planeta. Então, não esqueça, vai existir essa zona polar onde acaba sendo muito frio, né? Realmente ali uma área gélida. Também teremos, gente, as zonas temperadas, que já vai estar mais ameno, vai estar numa parte de transição. Recebem raios solares pouco inclinados, o que gera invernos frios, verões quentes e estações bem definidas. Diferente, né, das zonas tropicais. A área tropical, gente, vai ser a área próximas que estarão ali à linha do Equador, a linha imaginária, né, que recebem intensa radiação solar, resultando nas temperaturas mais elevadas do planeta. Então, vai ser ali diferente de uma zona polar. Tá? Então, a zona tropical, ela acaba tendo mais incidência solar, que é onde nós estamos localizados na nossa região. Então, por isso que a gente, além do rio, né, que acaba influenciando essa incidência solar por conta de nós estarmos próximo à linha do Equador, acaba sendo também bem mais quente, diferente de uma zona polar, que vai estar no polo, e a temperada que está nessa faixa de transição.
Vamos localizar agora através do mapa das zonas térmicas do planeta Terra. Olha só, nós podemos aí analisar, né, essas áreas, tá? Onde nós teremos as zonas polares, tem a polar ártica, tá? Que é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, tá? Então, vai ter o Círculo Polar Ártico, tá, gente? Então, essa área, ela acaba sendo bem fria, porque a incidência solar, ela vai ser bem menor do que numa área, por exemplo, na área tropical, né? Então, a gente observa que vai ter essa diferença. Já também teremos, né, na parte sul, a zona polar antártica, tá? Então, temos a zona polar ártica e a zona polar antártica. Mas, além da zona polar, temos as faixas que está em transição, né? Que está saindo do polo, que está indo para a linha do Equador, que são as zonas temperadas. Uma vai estar no hemisfério norte e temos a outra que está no hemisfério sul. As características são semelhantes, tá? Não são iguais, são semelhantes, ok? A zona temperada do sul e a zona temperada do norte, e é aí que nós iremos ver a área mais quente, que é a zona tropical, onde a maior parte do território brasileiro vai estar localizado, tá? E já a parte sul, que pega ali um pouco da região centro-oeste e sudeste do Brasil, já pega ali a zona temperada do sul. Então, a gente observa aí, né, essas diferenças que isso acaba influenciando nos tipos de climas, né? E também desses diferentes fatores e elementos que acabam caracterizando aí o clima, tá bom, gente? Mas a gente também vai estudar, né, que vai existir diferença, tá? O que existe aí de diferença? Existe realmente essa diferença entre tempo e clima? Será que realmente vai existir essa diferença entre tempo e clima? Porque às vezes tem gente que fala, né? Hoje o clima está quente, né? Hoje o clima vai ser chuvoso. E é o que a gente vai entender agora, porque vai existir diferença, tá? Entre tempo e clima, ok? Então, não esqueçam, existe diferença entre tempo e clima? Sim, existe e é o que vocês vão estudar agora e não vão esquecer mais. Gente, o tempo, né, a gente vai estudar aí, que vai se referir ao quê? As condições atmosféricas em um momento específico, tá bom? Então, vai ser um momento específico essa condição atmosférica e é influenciado pela temperatura, pela chuva e pelo vento, tá bom? Então, o tempo vai estar relacionado a uma área momentânea, a um período ali que pode estar ocorrendo. Pode ser que agora esteja chuvoso, porém, daqui a 5 minutos para aquela chuva e aparece o sol. É só um exemplo, tá? Diferente, gente, do clima. O clima já é a média do quê? Das condições atmosféricas ao longo de um período mais longo, que geralmente é verificado, estudado, analisado em torno aí de 30 anos em um determinado local, tá? Então, o clima, ele depende do tempo, porque é analisado durante aí um período para ser verificado o tipo de clima daquele local. Então, por isso que vai ser diferente. Mas o melhor exemplo para a gente não confundir mais, lembrem-se da previsão do tempo. Né? Então, olha só, esse exemplo a gente pode, né, já ficar para a gente com essas diferenças. Então, o tempo, ele vai estar relacionado ao quê? Ao comportamento atual da atmosfera, né? E isso é dado muito com a previsão do tempo.
Principalmente quando a gente assiste, ali a gente verifica nos meios de comunicação. Então, o tempo, a previsão do tempo é momentâneo. Uma hora está chovendo, uma hora está ensolarado, né? Então, isso tudo vai estar relacionado a tempo, diferente do clima. O clima vai depender do comportamento duradouro da atmosfera. Nós temos diferentes tipos de climas aqui do Brasil: equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo, tropical de altitude. Porque foi estudado, foi analisado aí durante um longo período, a partir dessas características do tempo. Então, não esqueçam mais. Vai existir a diferença entre tempo e clima. E quais são os tipos de climas que a gente pode encontrar no território brasileiro? Olha só, vamos ter aí, o clima equatorial, o clima zona tropical, o clima tropical nordeste oriental, o tropical Brasil central e o temperado. E nós iremos analisar e localizar cada um desses tipos de clima. Olha só, o clima equatorial, gente. Aí a gente observa toda essa parte verde que está na nossa região. Então, a gente observa a floresta amazônica, que acaba predominando nessa área. Então, olha só. Esse clima, o clima equatorial, gente, ocorre na zona climática tropical, Está ali na zona tropical, considerado quente e úmido. As chuvas, elas são abundantes, nós vivemos isso, e elas acabam sendo regulares. A temperatura média anual é de 26 graus Celsius, abrange principalmente a região da floresta amazônica na região norte do país, tá certo? Então, toda essa área verde que a gente observa no mapa vai ser o clima equatorial. Mas, além do clima equatorial, nós vamos ter o clima tropical da zona equatorial. Olha só essa parte aí que a gente observa, que vai ter já um rosinha, que também pega uma parte ali de Roraima, tá? Essa área aí do tropical da zona equatorial vai ter ali, vai se caracterizar, na verdade, pelas estações do ano, que acaba tendo um inverno seco, com pouca chuva, e o verão chuvoso, tá? Agora, vai ter muita presença também aí do semiárido, uma região do semiárido, onde apresenta temperaturas elevadas e vai estar localizado ao norte da região nordeste do Brasil, tá? Este mapa do clima brasileiro é de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, além da zona tropical, da zona equatorial, também temos um outro tipo de clima, que vai ser o tropical nordeste oriental, que já vai estar mais no litoral do Nordeste. Também conhecido, gente, como tropical litorâneo. E aí vocês podem observar no mapa essa área que vai pegar um laranja mais escuro, vai se estender aí em uma faixa litorânea desde o estado do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. A temperatura média anual é de 25 graus Celsius, vai estar localizado em uma sub-região da região Nordeste. E um tipo de clima que acaba marcando muito também o território brasileiro vai ser o tropical Brasil Central, que já é essa parte aí laranja, um pouco mais claro, que pega muito aí essa região da região centro-oeste, pega um pouco aí da parte do nordeste, da região sudeste e uma pequena parte da região sul. Os verões, gente, vão ser chuvosos no inverno, Na verdade, os verões vão ser chuvosos e no inverno ocorre o quê? Pouca chuva. E nesse período acaba tendo eventos de estiagem. As temperaturas médias anuais elas vão variar entre 20 graus e 28 graus Celsius. Vai estar localizado na região sudeste, centro-oeste e grande parte também aí do nordeste, tá? E por fim, teremos aí o clima temperado, que já é a parte azul, que pega aí principalmente a região sul do Brasil, tá? Então, esse clima temperado, ele tem essas características, de ter as 4 estações do ano bem definidas. Então, no inverno, as temperaturas, elas são
muito baixas, tá? Que acaba ocasionando geadas e neve em regiões serranas de uma altitude maior. No verão, as temperaturas elas acabam sendo elevadas. Agora, as chuvas, gente, elas são bem distribuídas ao longo do ano. A temperatura média nessa região anual é de 19 graus Celsius e vai estar localizada em quase toda a região sul do Brasil. Então, aí a gente observa, a gente estuda essas diferentes características de climas que vai estar localizado, aí vai estar no território brasileiro. Isso tudo, gente, foi estudado durante um longo período aí para caracterizar cada tipo de clima do território brasileiro, que vem através dos elementos climáticos. Agora nós iremos estudar essas características desses elementos climáticos. E o primeiro deles, gente, vai ser aí a parte da temperatura, né? O que vai ser a temperatura? É o grau de calor atmosférico e que pode ser alto ou baixo. A temperatura alta vai ser quente e a temperatura na parte aí, o calor baixo já vai ser uma temperatura mais fria e isso vai depender do quê? Da radiação solar. Vou dar um exemplo aqui, né? A parte do deserto. O deserto ele é muito quente durante o dia por causa da radiação solar, porém, quando chega à noite, como é desértico, não tem vegetação ali, não tem construção, acaba se tornando frio à noite. Tá? Então, a temperatura ela tende aí a mudar, né, de acordo com vários elementos climáticos. Isso é só da temperatura, mas existe um outro elemento climático que é o albedo, gente. O albedo, o que é albedo, professora? O albedo depende do quê? Do solo, da superfície terrestre, tá? Porque existe a radiação, a irradiação solar, né? Com essa radiação solar, gente, o que ocorre? A superfície terrestre, ela pode captar, né, aquela incidência solar ou ela pode refletir. O que normalmente, quando a gente utiliza uma blusa preta e uma blusa branca, qual que a gente vai sentir calor mais rápido? A blusa preta, né? Que ela acaba ali pegando aquela radiação solar, diferente da branca, que acaba aí refletindo. Então, é assim que ocorre também no solo. Por exemplo, o asfalto, né? Comparado ali a uma área de areia branca. Vamos supor, lógico, os dois vão ficar quentes, dependendo. Porém, o que acaba adquirindo calor mais rápido e também que acaba ficando naquela área ali vai ser a área mais escura, tá bom? Então, olha só, o albedo, né? A gente vai estudar aí, né, que o albedo, né, através das suas características, que vai ser o quê? Olha só, a gente vai verificar aí, né, a parte do quê? Da absorção e reflexão da radiação solar, tá? Então, o que ocorre? Pode ocorrer o quê? A parte de ter reflexos pelas nuvens. Então, 20% desse albedo, ele vem através do quê? Que acabam sendo refletidos pelas nuvens, mas não para aí não. Além de ocorrer, né, esses 20% que acabam sendo refletidos pelas nuvens, o que também pode ocorrer? 3% vão ser absorvidos pelas nuvens, enquanto a maior parte, porque a nuvem observa, né, que ela é clara, então reflete 20%, mas tem uma parte que acaba sendo absorvida, no caso aí é em torno de 3%, mas não para também aí. Existem momentos, né, que pode ocorrer também o quê? Existem os gases atmosféricos, então 6% eles podem ser refletidos aí pelos gases, já uma relação, né? Também que pode também ser absorvido por poeira, por águas, né? A gente pode observar que de 16% acaba absorvendo. Então,
vão existir diferentes características para ocorrer essa reflexão. Já 4%, né, que vão ser refletidos pelo solo, porque eles acabam absorvendo mais em vez de ser refletido, e 51% a gente observa que vão ser absorvidos diretamente pela superfície, tá? E acaba tendo transferências, né, dessa atmosfera ali pela atmosfera por conta do aquecimento, né, da superfície que a gente acaba estudando, a evapotranspiração e também a irradiação de calor. Então, o albedo, gente, vai depender dessa absorção, né, ou da reflexão da radiação solar. Mais escuro, mais se absorve. Mais claro, mais reflete. Tá bom? Então, o albedo vai estar relacionado a esses estudos da superfície terrestre, que acaba refletindo também em relação ao tipo de clima. Um dos fatores que a gente vive hoje, gente, por exemplo, a energia solar. A energia solar é aquela placa escura. E a gente observa que em várias áreas, principalmente áreas desérticas, onde a areia ela é mais clara do que aquela placa solar que é mais escura, né? Acaba refletindo mais. Na verdade, acaba refletindo mais em relação à areia. Porém, a placa solar ela acaba absorvendo. Isso são questionamentos que começam a ser analisados por conta do ecossistema. Tá? Isso está relacionado ao albedo. Mas, além do albedo, também a umidade atmosférica, gente. Outro elemento climático, olha só. A umidade atmosférica corresponde ao quê? Ao vapor de água, tá? Que a atmosfera ela contém em determinado momento na nossa região. É muito úmida por conta da vegetação que nós temos, por conta dos rios. Então, a gente observa que vai ser o vapor de água que acaba ali interferindo na umidade. Mas, além da umidade atmosférica, outro elemento climático vai ser a pressão atmosférica, que indica o quê? A pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre, no qual vai depender da altitude e da temperatura. A altitude baixa, gente, vai ocorrer o quê? Uma maior pressão atmosférica, enquanto a baixa temperatura, o ar acaba sendo mais denso, então ocorre uma menor pressão, diferente de uma altitude mais alta. O que é altitude alta? São as montanhas, são as serras, né? Um relevo maior. Então, a pressão tende o quê? A diminuir. Então, temos uma menor pressão atmosférica. E já a temperatura, quando ela acaba sendo alta, o que vai influenciar na pressão? O ar ele fica mais leve e isso acaba provocando uma maior pressão na superfície, tá bom? Então, vai ter essas características aí, né, da pressão atmosférica. Mas também teremos outros fatores climáticos que influenciam nos diferentes tipos de climas que nós temos aí ao redor do planeta, como as massas de ar, gente. O que vão ser massas de ar? São grandes porções de ar que se movimentam na atmosfera, influenciando o clima, a temperatura e também a umidade de uma região, tá? Então, a gente observa que vamos ter as massas polares, as massas tropicais e as temperadas. Olha só, as características da massa polar. A gente vai estudar aí que a massa polar, gente, já está falando o nome, vai ser mais frio. Então, fazem cair aí a temperatura, né, aí nos locais onde acabam chegando, tá? Vão se originar nas regiões polares, ok? Principalmente aí nos extremos norte e sul do nosso planeta. Mas além dos polares, também teremos os tropicais, tá? Os tropicais, gente, nós iremos estudar aí que vai estar relacionado a uma elevada temperatura diferente da polar, tá, gente? Então, a gente observa que a tropical, ela vai ser diferente da polar, onde a temperatura, ela acaba aumentando, né? E vão se originar principalmente próximo ali entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que é a área tropical. E também, né, a gente observa essa mudança ali também por conta da polar, tá? E a área equatorial, tá? As massas de ar equatoriais também elas elevam a temperatura nas regiões onde elas chegam e originam-se principalmente próximo à linha do Equador. Isso são os fatores climáticos ligados às massas de ar. Mas não para aí, gente. Também teremos a influência da latitude.
latitude. Lembra lá da latitude, né? Então, a distribuição dos raios solares que vocês estão observando acaba influenciando também. Onde o eixo da Terra aí, né, está inclinado. Onde que está pegando mais sol? A gente pode observar que a parte do hemisfério sul, né, vai estar aí tendo maior incidência solar, tá? Então, a gente observa aqui na parte do hemisfério sul, está tendo o quê? Uma maior incidência solar, tá? Então, a gente pode observar essa incidência solar maior, enquanto no hemisfério norte, a incidência solar está menor. Então, a latitude, ela influencia também. Então, a temperatura, gente, ela varia conforme a latitude. Quanto maior a latitude, né, ainda tem ali as zonas, a zona tropical, as zonas temperadas e as zonas polares, né? Então, quanto maior a latitude, que são os polos, menor a temperatura do ar atmosférico. Além da latitude, que não podemos confundir com a altitude. Altitude, alto, são as áreas mais distantes, por exemplo, do nível do mar, onde tem vamos supor, o tamanho, né? Uma montanha, uma serra, que acabam influenciando. Então, a altitude, gente, de alto, lembra de alto, de altura, tá? Mas não é ligado à altura, porque a altitude é quando a gente estuda aí o relevo, tá? Mas isso está muito relacionado aos tipos de clima. Então, quanto maior a altitude de um lugar, menor ali será a sua temperatura média, tá certo? Outros fatores climáticos, continentalidade e maritimidade. Vamos estudar essas características aí. Então, olha só, maritimidade, o nome já fala, mar, né? Lembra ali do oceano, o que influencia ali próximo ao litoral, ao oceano. Então, corresponde, gente, à influência dos mares e oceanos sobre o conjunto ali das características climáticas, como a temperatura e a umidade da região. Quanto mais água, mais úmido acaba sendo. Diferente da continentalidade. A continentalidade vai se referir o quê? A diminuição dessa influência à medida que avança em direção ali ao interior do continente. Mas, professora, e nosso estado do Amazonas, que é bastante, tem essa continentalidade? Mas lembrem-se, tem um fator, a vegetação, tá? Então, são vários fatores que acabam realmente influenciando, né? Não é só um ar, não é só porque está distante do mar ali que está ocorrendo a continentalidade. Não, ainda tem a parte da altitude, ainda tem a latitude, então são diversos fatores para poder ser dado aquele tipo de clima, tá, gente? Então, a gente observa que quanto mais próximo, né, do litoral, estiver aquela localidade, acaba sendo mais úmido, né? Aqui ali aquela parte do clima. E menor vai ser ali a variação de temperatura, porque a água ela acaba retendo, né? Por isso, quando chega a noite, a gente pensar que a água vai estar geladinha, e não, ela acaba estando quente. Mas um outro fator climático também que acaba influenciando, que pega muito essa nossa região, vai ser a vegetação, a cobertura vegetal. Então, a ocorrência de cobertura vegetal acaba contribuindo para uma maior umidade em relação ao quê? A evapotranspiração das plantas e da menor irradiação de calor por conta da superfície terrestre, que estará sendo coberta por aquela vegetação, né, gente? Então, é um outro fator climático que acaba influenciando. E, por fim, as correntes marítimas, gente. As correntes marítimas também são fatores climáticos que influenciam muitos tipos de climas que nós vamos ter ao redor aqui do planeta, onde a gente observa muito áreas climáticas quentes, que normalmente são as setas vermelhas, quanto as mais frias, né, que acaba tendo aí a seta azul. Então, as correntes marítimas, gente, acabam sendo aí grandes massas de ar, né, de largura e profundidade que acaba sendo muito variada, tá? E que acaba se deslocando entre os oceanos. Então, realmente é uma coisa que a gente observa, a gente não, né? A natureza observa que pode influenciar
também, tá? Onde nós teremos as correntes marítimas quentes. As áreas quentes, gente, são formadas, né, entre os trópicos, principalmente, que acaba aí produzindo uma maior evapotranspiração, uma evaporação ali da água do mar, tá? E que acaba o quê? Proporcionando, né, toda essa quantidade de chuva também para o continente, tá? Diferente das massas de ar frias, olha só, que são correntes que acabam vindo dos polos, principalmente, né? E acabam levando águas mais frias para os mares e que acaba dificultando a evaporação. E isso diminui a quantidade de chuva, né? Ali na região onde está chegando e que acaba favorecendo o surgimento de desertos, se não tiver ali umas outras características, outros fatores climáticos que podem influenciar. Então, realmente são vários estudos para caracterizar um tipo de clima daquele local, né? De um determinado país, de uma determinada área, de uma determinada região. Não vai ser somente por conta de uma latitude, de uma altitude, de uma corrente marítima, da continentalidade, da maritimidade. Não, gente, são vários fatores que são estudados durante um longo período para poder classificar aquele tipo de clima, tá certo? E não esqueçam, vai existir diferença entre tempo e clima. E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.